Ó, o professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Nós já estudamos isomeria plana, só que só três, né? Estudamos isomeria de cadeia, isomeria de posição e isomeria de função. Como eu já havia dito para vocês, tem mais duas. A primeira delas está aqui, ó, isomeria de compensação ou metameria. Isso que a gente vai estudar agora. Lembrando, nós estamos estudando isomeria plana, depois tem isomeria geométrica e isomeria óptica. É que isomeria plana tem 5 tipos de isomeria, ok? Vamos lá então. Tá aqui, ó. O que são, né, os isômeros? Como que são os isômeros da isomeria de compensação ou metameria? Eles pertencem à mesma função orgânica, claro, e também apresentam a mesma cadeia. Mas o que é diferente então entre esses isômeros? Eles se diferem entre a posição, né, do heteroátomo na cadeia. Professor, então não é de posição. Se está mudando a posição. É que esse tipo de isomeria é a posição do heteroátomo. Mas ela não é chamada de isomeria de posição. Por isso você tem que tomar cuidado lá no vestibular, no Enem, tá? Professor, mas o que é heteroátomos mesmo? Só para lembrar aqui com vocês, ó. Heteroátomo pode ser um oxigênio, pode ser um nitrogênio, pode ser um enxofre. E o heteroátomo, nós já estudamos isso lá em classificação das cadeias. Então aqui, ó, você pode perceber. Quando eu tenho, por exemplo, aqui o oxigênio, é um átomo diferente entre os carbonos. Isso é um heteroátomo. Quando eu tiver um átomo na cadeia carbônica que está entre os carbonos e é diferente de carbono, ele é um heteroátomo. Pode ser oxigênio, enxofre, nitrogênio ou qualquer outro átomo, mas que seja entre os carbonos. Lembrando que o hidrogênio aqui não está entre os carbonos, o hidrogênio está para cima e para baixo. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? Ok? Então eu coloquei dois isômeros aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, que é um éter, tá vendo? Pertence à mesma função. Esse é um éter, esse também é um éter. Pessoal, mas se é a mesma função, a mesma cadeia, o que é diferente? Eu já falei, é a posição do heteroátomo. Quando for a posição do heteroátomo, não é isomeria de posição. Ele é chamado de isomeria de compensação ou metameria. Pode aparecer dos dois jeitos no vestibular, tá ok? Beleza? Mas, professor, o que são isômeros mesmos? Vamos relembrar? Isômeros são compostos diferentes, com propriedades diferentes, com estruturas diferentes, mas apresentam a mesma fórmula molecular. Então, vamos ver se a fórmula molecular é a mesma. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos colocar aqui, ó, C4. Quantos hidrogênios? Conta aí pra gente. Veja aí quantos deram. Olha lá, ó. 3, 2 com 3. Isso deu 10, né, ó. 2 com 3, 5. 2 com 3, 5. 10. E 1 oxigênio. Então, a fórmula molecular desse primeiro composto é C4H10O. Tudo bem, pessoal? E esse segundo composto? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 carbonos. Quantos hidrogênios? Ó, 3, 6 com 4, 10 também. E oxigênio. Então, eles são compostos diferentes, com estruturas diferentes, com propriedades diferentes, mas ele tem a mesma fórmula molecular. Se ele tem a mesma fórmula molecular, é porque eles são isômeros. E aí vem a pergunta: que tipo de isomeria que eu tenho aqui? A isomeria é de compensação ou metameria. E aí você responde então, é isomeria de compensação. Ou metameria. Se for de vestibular, você vai lá e já assinala. Aí você pode falar assim: professor, mas o senhor só está dando as estruturas, ele poderia dar um nome, e aí a gente vê se ele é isômero e que tipo de isomeria também.
Já já eu vou fazer esses exemplos. Primeiro eu vou falar das estruturas. Tá? Mas no final da aula, na última parte da aula, eu vou colocar vários exemplos aqui para a gente ver qual tipo de isomeria. Aí a gente vai ver se é isomeria de cadeia, de função, todos os tipos de isomeria plana, ok? Então esse foi o primeiro exemplo. Se você notou, se vocês notaram, né? Ó, eu tenho aqui ó, um composto, outro composto. São diferentes, mas eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então eles são isômeros. Que tipo de isomeria? É isomeria de cadeia, é isomeria de função, é isomeria de posição? Cuidado, é a posição do heteroátomo, então não é de posição, é compensação ou metameria. Eu preparei outros exemplos aqui para vocês, para a gente perceber que tem outros exemplos. Pode ser os outros tipos de heteroátomos, tá ok? Então eu vou apagar aqui e vou colocar o segundo exemplo para vocês. Já deu tempo de copiar? Então tá bom. Qualquer coisa para o vídeo aí. Vou colocar um outro exemplo aqui. Então lembrando, nós estamos estudando isomeria de compensação ou metameria. É a posição do heteroátomo, não é isomeria de posição. Então olha o outro exemplo aqui, ó. Estou colocando aqui, ó. E vou colocar o outro aqui. Só que agora o heteroátomo não é mais o oxigênio. Quem que é o heteroátomo aqui agora? O heteroátomo aqui é o nitrogênio. Lembrando, né? Esse nitrogênio ele não é assim, né? A gente coloca ali da fórmula estrutural simplificada. Ele vem para baixo, como os outros. Mas normalmente lá no seu vestibular ele pode dar desse jeito. Então eu tenho aqui ó, um nitrogênio entre os carbonos. Aqui ó, eu tenho um nitrogênio entre os carbonos. Então eu tenho um heteroátomo. E a primeira coisa eu preciso ver se eles têm a mesma forma molecular. Vamos fazer que nem eu fiz com o outro lá, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Vamos ver quantos hidrogênios agora. 3, 6, com 4, 10, com 1 ali, 11. E um oxigênio. Vamos de cá. 1, 2, 3, 4. C4. Aqui, ó, 6, né? 3 com 3, 6. Com mais 4, 10. Com mais 1, 11. E aqui não é oxigênio, né, gente? É nitrogênio. Agora é a função. Que função é essa mesmo? Só para a gente recordar. Quando eu tenho o N na função, só o N, hein? Função o que mesmo? Amina. Isso, função amina. E essa amina aqui, lembra? A gente estudou para ser primária, secundária e terciária. Essa aqui é a amina secundária, porque ela está ligada a 2 radicais, ou 2 carbonos, vamos dizer assim mais facilmente. Então, primeiro, eles são isômeros? Sim, são isômeros. Porque eles são compostos diferentes. Você pode ver, ó, aqui tem um carbono antes e aqui tem 3 carbonos depois. Aqui é o radical metil e aqui é o radical propil. E esse daqui, ó, eu tenho aqui, ó, 2 carbonos antes, que é o radical etil, e 2 carbonos depois. Então são compostos diferentes, propriedades diferentes e tudo mais. Mas eles têm a mesma fórmula molecular. Então eles são isômeros. Aí vem a pergunta, que tipo de isomeria que eu tenho? Aí você vai lá, se for de múltipla escolha, você vai ver se está ou de compensação, isomeria de compensação, ou pode também vir lá no seu vestibular, metameria. Então esses dois são isômeros? São isômeros. Por quê? Porque eles têm a mesma fórmula molecular. E que tipo de isomeria? Isomeria de compensação ou metameria? Ficou claro, pessoal? Então tá aí mais um exemplo quando eu tenho um heteroátomo. Né, lá? Aqui no caso o heteroátomo é um nitrogênio, ok? Poderia ser um enxofre, qualquer outro elemento, desde que você perceba que a posição está em posição diferente. Então é de posição, apesar de ser a posição, quando é posição do heteroátomo, é de compensação a metameria, tá? Agora, se for posição da dupla ligação,
se for posição do grupo funcional, ou se for posição do metil, do etil, aí sim, né? Aí vai ser de posição. Mas quando é do heteroátomo, é chamado de isomeria de compensação ou metameria. Vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Esse foi o segundo, né? Então esse foi o segundo exemplo. Que é esse aqui, a gente já sabe colocar o nome dele, mas depois eu vou falar de nomes, tá? Para a gente achar os isômeros. Vamos ao terceiro exemplo agora. Então cuidado, hein, pessoal? Com esse tipo de isomeria. É posição, mas é a posição do heteroátomo. Quando for a posição do heteroátomo é porque a isomeria de que mesmo? De compensação, né? Ou metameria. Vamos colocar mais um exemplo aqui. CH3, CH2, CH2, ó, C dupla O, CH2, CH3. Já vai identificando o tipo de função que é essa, pra gente relembrar. CH3, CH2, C dupla O, CH2, CH2, CH3. E aí, já viram que tipo de função é essa, pessoal? E aí, vocês lembram que tipo de função? Quem respondeu Esther, acertou. Realmente, quando eu tenho C dupla O, carbono antes, carbono depois, eu tenho o éster. Ótimo. Então, veja só aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Aí tem um oxigênio, depois tem 2 carbonos. Olha esse outro. 1, 2, 3, o oxigênio e depois tem 3 carbonos. Então, se eu colocar aqui, ó, para vocês, ó, tá vendo? Ó, vou circular aqui. Deixa o O para fora, mas eu vou circular só para você ver, ó. Tá aqui. Então, é a posição do heteroátomo do oxigênio que está em lugar diferente, tá? Só que eu só estou mostrando para vocês que aqui, ó, eu tenho 4 oxigênio antes, tenho 2 depois. Aqui eu tenho 3 antes e 3 depois. Não que o C dupla O fica fora, não, é só para mostrar, tá? Então vamos lá. Primeiro, são isômeros. Eu preciso verificar sempre. Porque ele vai te perguntar ou o tipo de isomeria ou se são isômeros. Então eu estou fazendo com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Vamos aos hidrogênios agora. 3, 5, 7, 7 com mais 5, 12. Quantos oxigênios agora? 2. Vamos conferir de novo então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Hidrogênios, 3, 5, 7 com mais 5, 12. Certinho. E 2 oxigênios. Vamos ver aqui agora. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. H, ó. 3, 5 com mais 5, 10, 12. E 2 oxigênios. São isômeros. Olha lá, como eu tenho falado já nos outros exercícios. Eles são isômeros. Que tipo de isomeria? Como eu já disse, se é a posição do heteroátomo que está diferente, então é isomeria de compensação, que é o que a gente está estudando, isomeria de compensação ou metameria. Então, só para finalizar essa parte de isomeria de compensação e metameria, vamos lá. Eles pertencem à mesma função orgânica, eles apresentam a mesma cadeia, só que eles diferem do quê? Da posição do heteroátomo. Quando for diferente a posição do heteroátomo, eu não tenho mais isomeria de posição. Eu tenho isomeria de compensação ou metameria. Ficou claro, pessoal? Já já eu volto com o último tipo de isomeria plana, ok? Até daqui a pouquinho. Então vamos ao último tipo de isomeria plana, tá?
Estamos estudando o primeiro tipo de isomeria, que é plana. Eu já falei isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, e a gente acabou de ver isomeria de compensação ou metameria. A última é tautomeria. E eu já grifei aqui para vocês. E aqui eu grifei, né? Até circulei aqui pra gente. Como que eu sei que tem essa isomeria de tautomeria? Ocorre o equilíbrio dinâmico. Primeiro, o que é esse equilíbrio dinâmico? É um composto se transformando em outro. Esse composto ele é instável, ele vai se transformar em outro composto. E esse outro composto volta a ser o composto inicial, tá? Então isso é um equilíbrio dinâmico. Já vou mostrar os exemplos. Então, quando ocorrer o equilíbrio dinâmico entre os isômeros que têm funções orgânicas diferentes. Então, já até destaquei aqui, ó. Tem duas funções aqui, uma é enol e a outra é aldeído. Professor, mas se são funções diferentes, é isomeria de função. Calma aí. Sim, se eu tenho funções diferentes, isomeria de função. Mas, quando ocorrer o equilíbrio dinâmico, aí eu não tenho mais isomeria de função. Eu tenho a isomeria chamada tautomeria. É esse cuidado que vocês precisam ter no vestibular. Tudo bem? Então, professor, mas como é que eu sei que é equilíbrio dinâmico? Porque aparecem as duas setinhas. O enol se transformando em aldeído e o aldeído se transformando no enol. Esse enol ele é instável. Por isso que ele se transforma em outra substância aqui no caso. Ele é instável. Esse é o composto mais estável. Então, o enol, como ele é instável, ele vai se transformar em aldeído. Senhor, como isso acontece? Antes de explicar como acontece, eu queria que você verificasse aqui, ó. Esse aqui é o enol, não é, gente? Dá uma olhadinha aqui se não é o enol. Senhor, eu não lembro do enol. Volta lá no caderno, dá uma olhada lá quem que é o enol. Dá uma olhadinha aí. Para a aula e vai lá ver. Viu? Beleza. Vamos lá, só lembrar aqui então. Você já viram aí, vai dar certo. Ó, a hidroxila, tá? Hidroxila é o OH. Ela pode vir desse jeito aqui, ó. Ou pode vir juntinho. Tanto faz, ó. Eu só vou colocar daquele jeito para mostrar o que acontece aqui. Que o enol virou aldeído. Por isso que eu coloquei assim, do jeito que tá. Mas a hidroxila, o OH, está ligada a um carbono que tem uma dupla ligação, que ele é insaturado. Esse é o enol. E o aldeído, o que é? C-OH. Ou, como a gente pode falar? CHO. Isso. Então, vamos lá. Então, toda vez que eu tiver um enol virando aldeído, professor, são funções diferentes. Então, é isomeria de função. Não, eu já falei que não. Não é isomeria de função. É isomeria tautomeria, porque ele está em equilíbrio dinâmico, tá? Então, se você perceber que é o enol virando o aldeído vai virar o enol, é equilíbrio dinâmico. O que acontece aqui, como esse composto é instável, aqui, ó, tá vendo que virou uma dupla? Essa dupla é deslocada para cá e o hidrogênio é deslocado para cá. O hidrogênio apareceu aqui. Professor, mas precisa saber isso? Não, não precisa saber. Mas a gente mostra, porque vai que algum vestibular pede isso. Então, como ele é instável, a dupla se desloca aqui, ó. Você já desenha o aldeído, que você já sabe que vai virar dupla. E aqui vai ficar faltando o hidrogênio deslocado da hidroxila. Professor, mas o senhor não verificou se eles são realmente isômeros. Ah, vamos lá então. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. 3 carbonos. Vamos ver quantos hidrogênios tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E um oxigênio. Vamos ver aqui agora o aldeído. C3, né? 1, 2, 3. Quantos hidrogênios? Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E um oxigênio. Olha lá. As fórmulas moleculares são iguais. Então, eles são isômeros. Já eu vou passar vários exemplos para a gente ver que tipo de isomeria cada um é. Então aqui, são isômeros. São isômeros. Que tipo de isômeros? Professor, tem função diferente. Espera aí, agora a gente precisa ver se tem equilíbrio dinâmico ou se não tem equilíbrio dinâmico. Se não tem equilíbrio dinâmico, isomeria de função.
Se tiver equilíbrio dinâmico, a isomeria é chamada de tautomeria. Nesse caso aqui, ó, o enol virando o aldeído tem um equilíbrio dinâmico, então eu tenho o que nós chamamos de isomeria, chamado de tautomeria. O vestibular gosta muito de tautomeria, porque confunde com isomeria de função. Gosta também de metameria ou compensação, confunde muito com posição. Fiquem atentos aí, viu, pessoal? Então esse foi o primeiro exemplo, o enol virando o aldeído. Vou passar o segundo exemplo agora. O segundo exemplo é o enol se transformando em cetona. Eu vou até colocar aqui. Preparei para vocês certinho ali, ó. O enol virando cetona. Vou apagar aqui que já deu tempo, né? Vou apagar para colocar tanto o enol quanto a cetona. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Aqui, o segundo exemplo. Já estou colocando aqui, já vou explicar para vocês. Tá aqui. Esse daqui é o enol. Vê se ele é o enol mesmo, pessoal. É? E olha lá, tá em equilíbrio. Olha lá, as duas setinhas significa equilíbrio. Vou colocar aqui a cetona para vocês agora. Vocês lembram como é a função cetona? Olha lá, a função cetona é C-O. Só que a carbonila é entre carbonos, né? Olha lá, ele é um carbono secundário. Quando é na extremidade, aí é o aldeído. Isso, quando a carbonila estiver na extremidade, é o aldeído. Muito bem, então tá aqui o segundo exemplo. Olha o segundo exemplo aqui, ó. O enol que é instável virando cetona. Professor, mas como é que o enol vira cetona, lá o enol vira aldeído? Lá, se você observar, a hidroxila estava no carbono aqui da extremidade do enol. Agora não, a hidroxila está no carbono central, que por isso que vai virar cetona, tá bom? Então aqui, ó, primeiro, são isômeros? Vamos ver. 1, 2, 3, 3 carbonos. Vou colocar aqui em azul para destacar, C3. Vamos ver quantos hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Ok, pessoal? Vamos lá. C3, ó. 1, 2, 3. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios e 1 oxigênio. São isômeros. São isômeros porque eles têm a mesma forma molecular. Professor, são isômeros de função. Cuidado, são funções diferentes, mas está em equilíbrio. Se o composto for instável, o enol é instável, ele vai virar cetona. Professor, como é que fica certinho isso aqui? Olha, se a dupla está aqui, ó, essa dupla vai deslocar lá, ó. Essa dupla desloca para lá, certo? E aí vai ficar C dupla O, e aí o hidrogênio se desloca para cá. É isso que acontece nessa substância que é o enol, que ele é instável. Então, quando eu tiver o enol virando o aldeído, como a gente viu no outro exemplo, ou quando eu tiver o enol virando cetona. Lembrando, pode ser esse, tem outros também, eu estou mostrando esses. Mas você vai ver, se tiver o equilíbrio, se ele falar que está em equilíbrio dinâmico, não é isomeria de função. Se tiver equilíbrio dinâmico e funções diferentes, é o que nós chamamos de tautomeria. Então, na isomeria plana, são 5 tipos de isomeria. Tem que ficar bem claro isso. Tem isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação ou metameria, que é a posição do heteroátomo diferente, e tautomeria, que são funções diferentes, mas em equilíbrio dinâmico. Ok? Agora eu vou vir com vários exemplos aqui, e nós vamos primeiro identificar se são isômeros. Depois a gente vai identificar o tipo de isomeria que é. Tá ok, pessoal? Até daqui a pouquinho. Vamos aos exercícios então. Olha lá, vou fazer o primeiro aqui com vocês, depois o segundo, depois A,
E aí eu vou fazer B, C, D, só para a gente ver todos os tipos de isomeria. Então vamos lá. Primeiro, dados os compostos, aí deu o composto 1, 2, 3 e 4. Ele falou assim, ó, são isômeros somente as substâncias de formas. Lembra que eu disse? Ele pode perguntar se são isômeros. Para a gente saber se são isômeros, o que tem em comum as substâncias aqui? Que? Fórmula molecular. Então eu preciso ver a fórmula molecular de cada um. Se só tiverem fórmulas iguais, eles são isômeros. Então vem comigo. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Então vamos lá. C3, quantos hidrogênios? 3, 5, 8 hidrogênios. E quantos oxigênios? Um só. Vamos rever, ó. 1, 2, 3 carbonos. Hidrogênios agora. 3, com 2, 5, com 3, 8. Tá aqui. E um oxigênio. Vamos ver as fórmulas moleculares dos outros. De novo, ó. 1, 2, 3. 3 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 5, com 2, 7, com 1, 8. C8, melhor, C3, né? H8, 1O. Tá vendo lá? 1, 2, 3 carbonos, 3, 5, 7, 8 hidrogênios e um oxigênio, que eu já sei que o 1 e o 2 são isômeros. Vamos ver se tem mais algum. O item 3 agora, que é fórmula 3. 1, 2, 3. C3. Hidrogênios. 3, com 2, 5, com 1, 6. E já sei que esse não é. Um oxigênio. Então, o 3 não é. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 5, 6. E um oxigênio. Já sei que esse não é isômero do 1 e do 2. Vamos ver agora o 4. C. 1, 2, 3. C3. Agora vamos ver o H. 3, com 2, 5, com 3, 8. E um oxigênio. Pronto! Terminamos aqui, então vamos responder. São isômeros somente as substâncias de fórmulas. 1, 2 e 4. Então você responda. 1, 2 e 4. Se ele perguntar o porquê? Porque eles possuem a mesma fórmula molecular. São compostos diferentes e aqui apresentam a mesma fórmula molecular. Ok, pessoal? Muito bem. Esse foi o primeiro. Vamos agora, eu vou fazer o segundo. E aí eu vou dar item A, B, C e assim por diante. Ele pergunta aqui pra gente, ó. Qual tipo de isomeria, no caso plana, né? Apresenta os compostos abaixo. Então, qual tipo de isomeria? É isomeria plana. Por que é isomeria plana? A gente está estudando isomeria plana, né, gente? Depois a gente vai ver que isomeria geométrica e geometria ótica são diferentes, tá ok? Então a gente está estudando isomeria plana e isomeria plana. Mas qual das isomerias planas eu tenho aqui? De cadeia, de função, de posição, tautomeria ou de compensação, né? Muito bem. Se você só olhar os nomes aqui, vocês conseguem ver que tipo de isomeria que é? Professor, mas só de olhar o nome a gente já sabe? Sim, não precisa formar, não precisa montar a fórmula. Eu vou montar a fórmula do primeiro, os outros não precisa, que você já, com o nome você já identifica. Vamos lá, aqui ó, pente-an-3-ona. Primeiro, que função é essa quando termina em ona? É cetona. A função é cetona. Vocês lembram? Cetona é C dupla O. Então eu tenho quantos carbonos? 1, 2, deixa eu pôr em azul para ficar melhor, ficar destacado aqui. São pente, né? São 5. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 3 eu tenho a ona, que é a C dupla O. Então 1, 2, 3, C dupla O.
Vamos completar de hidrogênio, ó. 3, 2, esse está certo, 2 está certo, esse 3. Professor, mas eu posso sempre montar a fórmula ou posso fazer direto? Pode fazer direto. Se quiser montar a fórmula, pode montar. Eu estou montando só para mostrar para vocês, mas pode fazer direto. Aqui, ó, 3-metilbutanal. Se termina em al, ele é um aldeído. Por isso que eu falo para vocês, já poderia dar a resposta, ó. Se um é cetona, o outro é aldeído, que isomeria que é? Lembram? Isomeria não tem equilíbrio, né, gente? Equilíbrio tinha que ser aldeído e enol. Aqui não é, aqui é cetona e aldeído. Ou aldeído, ou enol e cetona. Aqui é cetona e aldeído. Então é isomeria de função. Professor, o que o senhor está fazendo as fórmulas? Só para mostrar que a gente já sabe montar as fórmulas. E para verificar se são isômeros. Não, ele já está perguntando, ele já está falando que está perguntando o tipo de isomeria, que são isômeros. Mas eu vou montar só o primeiro aqui para a gente ver, tá? But é 4. Butanal é C dupla OH. Nós já estudamos funções, eu já fiz vários exemplos, mas é bom para recordar. 3-metil, 1, 2, 3. No 3 tem um metil. Vou colocar os hidrogênios aqui, ó. 3. Aqui 1, aqui 2. Então vamos ver se eles são isômeros mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. C5. 3, 5 com 5, 10. E 1, ó. Aqui, C. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. 3, 6 com 3, 9 com mais 1, 10. Olha lá. Mesma forma molecular são isômeros. Que tipo de isomeria? Eu já até sabia. Nem precisava montar as fórmulas. É cetona e aldeído, isomeria de função. Quando ele der os nomes, então, você não precisa montar o composto. Eu só estou montando o composto para a gente relembrar como monta o composto e tal. Ele está olhando as fórmulas moleculares. Mas se ele está perguntando qual tipo de isomeria, já entende que eles são isômeros. Ele só quer saber o tipo de isomeria, tá ok? Então vamos aos outros itens. Se vocês olhando na louça, vocês já verificaram que eu coloquei as fórmulas, tá? Já coloquei tanto as fórmulas estruturais como as fórmulas moleculares. Não é essa a pergunta é qual tipo de isomeria. Mas eu já deixei pronto aí para facilitar e identificar o tipo de isomeria. Então vamos lá. Eu quero saber qual tipo de isomeria que tem o prop-1-enol e o propanal. É isso que eu quero saber. Qual tipo de isomeria que existe entre essas duas funções. Tá? Vou separar aqui para vocês perceberem. Então, olha só. Acompanhe comigo. Prop-1-en-1-ol. Propanal. Que tipo de isomeria que é? Dá para saber sem montar as fórmulas? Tá, mas eu montei para facilitar. Então, olha só. Prop, 1, 2, 3 carbonos. Tá vendo? Ó, prop. 1 en. Então, no on tem uma dupla. E um ol. Ol lembra da hidroxila. Tem uma hidroxila aqui. E aí, o que eu tenho aqui? Que substância é essa? Prop-1-en-1-ol. Tô dando um tempinho para vocês me ajudarem aí. E aí? Professor, se tem uma dupla e no carbono da dupla tem uma hidroxila, é o enol. E o outro? Olha aqui, ó. Coloquei aqui a fórmula C dupla OH, mas já sei, é o propanal. Se é o propanal, é um aldeído. Ah, professor, então é isomeria de função. Calma aí. Lembra que eu falei o último tipo de isomeria? Quando eu tenho o enol é uma substância instável, ele se transforma em aldeído e o aldeído também se transforma em enol. Isso é o equilíbrio dinâmico. Então precisa prestar atenção aqui. Então que tipo de isomeria que é? É tautomeria, que é o último tipo de isomeria que eu passei para vocês. Lembram?
Então lá, o enol se transformando em aldeído, eu tenho o que nós chamamos de tautomeria. Só de olhar o nome eu já sei, ó, a dupla está no carbono 1, e o ol, a hidroxila está no mesmo carbono. Então eu sei que é o quê? Enol. Professor, e se tivesse aqui no 2, ó? Se tivesse no 2, a dupla seria aqui. Então não seria mais um enol, aí seria de função. Então, cuidado, hein? Tem que estar no mesmo carbono, a dupla e a hidroxila. Se a dupla e a hidroxila estiver no mesmo carbono, é um enol. Professor, repete o que o senhor falou, vou repetir. Se aqui não fosse 1, fosse 2, a dupla seria aqui. Aí, a dupla, o carbono da dupla não é o mesmo carbono da hidroxila, então não é mais um enol, ele seria um álcool. Mas nesse caso aqui, está no mesmo. Por isso que eu fiz a fórmula estrutural para lembrar vocês. Mas não precisa. Se a dupla estiver no mesmo lugar da hidroxila, 1 e 1, 2 e 2, estiver no mesmo, você vai lá e coloca que ele é um enol. Se tiver com dúvida, monte a estrutura como eu fiz, para facilitar a explicação. Então, o enol e o aldeído, o enol é instável, então se transforma em aldeído, equilíbrio dinâmico, o aldeído se transforma em enol, então é tautomeria. Agora o item C é bem mais fácil, olha aqui comigo. Eu tenho ciclopentano e aqui eu tenho 3-metilbutano. Desculpa, pessoal. Um eno. Então, ciclopentano e o 3-metilbutano. Se vocês olharem, eu já montei a estrutura, já coloquei a fórmula molecular. E a minha pergunta é, que tipo de isomeria que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma cadeia cíclica. E aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Cadeias diferentes, isomeria de cadeia. Ficou claro, né? Professor, mas se eu quisesse não montar as estruturas, não precisa, só você ver. Se for ciclopentano, é uma cadeia cíclica, essa é uma cadeia aberta. Mesma função, com cadeias diferentes, isomeria de cadeia, ok? Vamos agora para o item D de dado. Eu já até coloquei aqui, ó, no primeiro, que eu tenho 2 carbonos antes, 2 carbonos depois. Ó, 2 carbonos antes do NH e 2 carbonos depois. Olha esse aqui, ó. Eu tenho 1 carbono depois e 3 carbonos antes. É um heteroátomo. Se é um heteroátomo, tá vendo? Ele está em lugar diferente, está em posição diferente. Então, isomeria de posição? Não. Quando é a posição diferente do heteroátomo, como chama essa isomeria? Não é de posição. Quando é o heteroátomo, é isomeria de compensação ou o quê? Metameria. Foi o quarto tipo de isomeria que eu expliquei. Eu expliquei de posição, de função na primeira aula, né? De posição, de função e de cadeia. Aqui de cadeia. E na última aula eu expliquei tautomeria. Antes eu expliquei isomeria de compensação e metameria, depois eu expliquei tautomeria. E aqui eu falei da posição do heteroátomo. Então tem que tomar cuidado com essas duas. Essa parece de função, o item B, e essa parece de posição, mas não são. Porque aqui tem o equilíbrio, no item B é equilíbrio, então é tautomeria. Funções diferentes, mas em equilíbrio, tautomeria. Aqui é posição diferente, mas é do heteroátomo. Então é isomeria de compensação, metameria. Ok? Vamos para o último aqui. Item E, propan 1-ol, propan 2-ol. Eu já mostrei aqui na forma estrutural. Não precisava, porque a hidroxila está no 1, a hidroxila está no 2. Eu só estou mostrando para vocês. Mas se eu olhar o nome, eu já sei que tipo de isomeria que é. Ó. Prop 1-ol, então a hidroxila está no 1,
propan 2-ol. Propan 1-ol, propan 2-ol. Aqui a hidroxila está no 1, mostrei aqui para vocês, e aqui a hidroxila está no 2. Então, isomeria de que, gente? Agora sim, né? Isomeria de posição. Com isso, nós terminamos a parte de isomeria plana. Expliquei cada tipo de isomeria, falei o que é isomeria, o que são isômeros. Expliquei para vocês também os tipos de isomeria. E hoje, no final aqui dessa aula, eu fiz vários exercícios. Já tinha feito exemplos, agora eu fiz exercícios. Lá eu tinha feito exemplo só com as estruturas, aqui eu coloquei também com os nomes. Tá ok? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.